Em 1 Coríntios, do capítulo 3, versículo 1 ao 7, diz assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Nesse texto que Paulo está falando para os coríntios, ele começa a falar: E eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Então aqui Paulo fala que esses coríntios são meninos em Cristo, são carnais. Quando ele fala que são carnais e meninos em Cristo, ele está se referindo a cristãos imaturos, pessoas imaturas, porque quando ele fala meninos na fé, né, ele fala de imaturidade, fala de pessoas imaturas, não são literalmente meninos, podem ser homens de 40 e poucos anos, porém ele dá o título de meninos em Cristo, meninos espirituais. Por fora eles são maduros, mas espiritualmente falando são pessoas imaturas, são pessoas que não alcançaram a maturidade devida. E aqui ele continua falando: com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Aqui ele fala de dois tipos de alimento. O primeiro alimento que ele fala é o leite, e o outro é a carne. Então são dois tipos de alimentos para dois tipos de pessoas, os maturos e os imaturos. Os cristãos imaturos são aqueles das quais se alimentam com leite. Já os que se alimentam com carne são os que amadureceram na fé. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? E aqui três características dessas pessoas carnais, essas pessoas imaturas. E ele cita inveja, contendas e dissensões. Então, a inveja, as contendas e as dissensões que existem não só entre os coríntios que Paulo está citando, mas entre qualquer pessoa no meio cristão atualmente, isso remete a uma imaturidade espiritual. Pessoas imaturas, espiritualmente falando, são pessoas que ainda têm inveja, ainda criam contendas e discussões. No versículo 4 ele diz: porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo. Então aquelas pessoas de Coríntios, elas estavam idolatrando Paulo e Apolo, falando que elas eram algumas de Paulo e algumas de Apolo. E aí Paulo está exortando essas pessoas, falando: quem é Paulo e quem é Apolo, para que vocês sejam deles. Eles não são ninguém, eles são apenas ministros do Senhor. Então, nós somos de Cristo, nós não somos dos nossos pastores ou dos nossos líderes, nós somos de Cristo. Os nossos pastores e líderes são apenas instrumentos utilizados pelo Senhor que nos ajudam, que nos alimentam espiritualmente. No verso 6 ele fala isso: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então, os ministros, eles plantam a semente do nosso coração, eles regam essa semente, eles cuidam dessa semente. Mas quem faz essa semente se desenvolver e crescer é o próprio Deus. Então, quem faz o cristão alcançar a maturidade espiritual, quem faz o cristão entender mais das Escrituras, não são os mestres, não são os líderes, não são os pastores. É simplesmente o Senhor. O Senhor é quem dá o crescimento. Os nossos líderes, pastores, os ministros, eles fazem o papel de plantar a semente e regar essa semente. Mas
quem dá o crescimento é o Senhor. E no verso 7 ele termina aqui dizendo: por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então, quem merece mérito nessa história não é aquele que plantou a semente, não é aquele que regou, é o Senhor. Quem merece o mérito, quem merece o reconhecimento de toda boa obra feita, não somos nós, é o Senhor, porque só o Senhor tem o poder, a capacidade de dar o crescimento para aquilo que foi plantado no nosso coração. Eu quero já deixar alguns pontos aqui desse primeiro texto que nós estamos vendo. Meninos espirituais, eles se alimentam com leite. Daqui a pouquinho a gente vai ver o que é esse leite espiritual. E os cristãos maturos são aqueles que se alimentam de carne. Esses cristãos imaturos que se alimentam com leite, Paulo também vai falar que eles são carnais, que eles vivem segundo aquilo que os homens impõem. Eles vivem segundo os homens. E no meio deles tem inveja, contendas, dissensões e idolatria. Então, se os imaturos são chamados de carnais, logo, aqueles que amadureceram na fé, aqueles que cresceram, que tiveram desenvolvimento no caminho, eles são chamados de espirituais. Então, existem os cristãos carnais e os cristãos espirituais, e existe a diferença entre eles. Os carnais se alimentam de leite e os espirituais se alimentam de carne. Então, o cristão, aquele que acabou de se converter, ele vai se alimentar de leite até ele alcançar a maturidade, que ele passe a se alimentar de carne. Isso é errado? De forma alguma. O batismo, é o que marca esse novo nascimento. E aí, a partir desse novo nascimento, ele vai se alimentar primeiro de leite para depois ir para o alimento sólido. Isso é óbvio. Então, de forma alguma é errado. Faz parte do crescimento, do desenvolvimento na nossa fé. Porém, o que Paulo está falando aqui, eu já tinha dado esse leite espiritual para esses cristãos em Corinto. E depois de certo tempo passado, esses cristãos não desenvolveram. Eles ficaram estagnados no mesmo lugar. Então, Paulo fala o seguinte: e eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podis, nem tampouco agora ainda podeis. Provavelmente já tinha alimentado eles com esse leite espiritual no passado, e agora Paulo volta a falar com eles. E dessa vez que Paulo fala com eles, a intenção dele era já trazer a carne, trazer talvez um tipo de pregação ou um assunto um pouco mais aprofundado daquilo que eles aprenderam no passado. Mas Paulo fala: eu quis falar com vocês como espirituais, mas eu não consegui porque vocês não desenvolveram, vocês ficaram estagnados no mesmo lugar, vocês não cresceram, não amadureceram espiritualmente. Quando eu pensei que vocês já poderiam ser alimentados com a carne, eu tive que continuar alimentando vocês com leite espiritual, porque vocês não tiveram desenvolvimento nenhum. É basicamente isso que Paulo está falando aqui, nessa passagem que nós vemos. Então, se com pessoas carnais existe inveja, contendas e dissensões, quais são as características de pessoas espirituais? E nós vemos isso lá em Atos 2. Em Atos 2, antes de o Espírito Santo descer, fala que eles estavam reunidos em um só lugar. Eles estavam reunidos com um só objetivo, com uma só intenção. Então, enquanto os seres carnais eles têm inveja, eles têm discussões inúteis e tudo mais, os espirituais não. Eles se reúnem com um só objetivo, com uma só intenção, buscando uma só coisa. Então, dentro desse meio de pessoas, de cristãos espirituais, de cristãos maduros, existe a unidade na fé, na linha de raciocínio, na forma de pensar, porque todos os cristãos espirituais, todos os cristãos maduros na fé, eles têm a mente de Cristo. Um pouquinho antes, aqui em 1 Coríntios, no versículo 10, Paulo vai fazer essa exortação. Ele diz o seguinte: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Em um mesmo pensamento. Qual é o mesmo pensamento que os cristãos maduros devem ter? O pensamento de Cristo. Paulo vai falar em Filipenses
é o seguinte: de sorte que seja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Esse mesmo pensamento, esse mesmo parecer que Paulo está falando no verso 10 de 1 Coríntios capítulo 1, é o parecer, é o mesmo pensamento de Jesus. Esses cristãos maduros na fé, eles andam segundo o Espírito, enquanto os carnais andam segundo os homens, os maduros andam segundo, os espirituais andam segundo o Espírito Santo. Em 1 Pedro, no capítulo 2, do versículo 1 ao 3, Pedro vai falar basicamente a mesma coisa que nós acabamos de ver Paulo falando. Ele diz assim: deixando, pois, toda a malícia e todo o engano, e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. Então, Pedro está falando basicamente a mesma coisa. Vocês que nasceram de novo, vocês que acabaram de se batizar e estão entrando nessa vida cristã, agora vocês, como meninos, vão desejar o leite espiritual. Então, vocês vão se alimentar com esse leite, porque é ele quem vai dar o crescimento. Então, o que é esse leite, né? O que é esse alimento, esse primeiro alimento do qual eles estão falando? É nada mais, nada menos do que a própria leitura da palavra. Então nós vamos ler a palavra, nós vamos meditar nela e isso vai nos dando o crescimento. Obviamente nós não vamos começar por Apocalipse, nós não vamos começar lendo a Bíblia de uma forma onde nós vamos estudar as coisas mais difíceis da teologia, mas nós vamos começar com o básico, nós vamos começar das coisas mais fáceis, e conforme nós formos aprendendo, nós formos conseguindo conhecimento, né? O crescimento que, como nós vimos, é Deus quem dá esse crescimento, nós vamos buscar por coisas mais complexas, né? Por coisas que nos alimentem. Um exemplo é o estilo de pregação nos apresenta Cristo, um estilo de pregação que apresenta os fundamentos da nossa fé. Esse tipo de pregação, obviamente, vai trazer novos convertidos, vai converter pessoas, porque eles vão conhecer o início de tudo, como começa tudo. Porém, quando você amadurece, quando você aprende mais coisas, você vai buscar por coisas que você ainda não sabe. Se você vai ficar toda a sua caminhada cristã estudando ou refletindo nos fundamentos da nossa fé, porque você ainda não conseguiu conhecimento, não conseguiu entendimento dos fundamentos, você não vai amadurecer. Nós não amadurecemos quando nós não buscamos por mais conhecimento. Então o objetivo de nós tomarmos esse leite espiritual é para que nós cresçamos, nós avancemos, né? Não que nós vamos nos alimentar da mesma coisa o resto da vida. Em algum momento, quando eu amadurecer, eu vou passar a consumir alimentos sólidos, mas esse alimento sólido só vai ser possível que eu consuma quando eu atingir a maturidade para isso. Se eu não atingir a maturidade para alimento sólido, eu vou ficar só nesse fundamento, só nesse primeiro alimento, né, que aqui ele fala que é o leite. Em Hebreus 5, do 12 ao 14, diz assim: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentando na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Então aqui ele vai falar basicamente de tudo que nós estamos falando aqui desde o primeiro versículo. E ele deixa um ponto muito interessante no versículo 12, que ele diz assim: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Então, se passou um tempo, e esse tempo não foi necessário para que essas pessoas crescessem na fé. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, então se passou bastante tempo, e essas pessoas que tiveram contato com a palavra de Deus já deveriam ser mestres.
eles já deveriam estar com um nível de entendimento, com um nível de maturidade acima do normal, porque se passou muito tempo que eles têm acesso a isso. Porém, aqui ele vai falar: ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. Então, eu conhecia Jesus, eu conheci o básico de que eu sou salvo pela graça mediante a fé em Jesus. E essa é a base da nossa fé. Porém, não é só isso, não para por aí, porque a profundeza de que a palavra de Deus nos apresenta vai muito além. Acima da base está firmada muitas outras coisas, muitos outros ensinamentos, muitos outros aprendizados. Mas se eu me limito a ficar só na base, aqui ele fala nos rudimentos das palavras de Deus, eu não vou me desenvolver. E aqui ele fala que essas pessoas tiveram contato com esses primeiros rudimentos das palavras de Deus, porém se passou muito tempo e essas pessoas ficaram estagnadas nesses primeiros rudimentos. Então elas receberam esse leite, porém ao invés de amadurecer para conseguir consumir alimentos sólidos, amadurecer na fé, essas pessoas se contentaram só com leite. Então a palavra de Deus é rica e nos traz milhares e milhares de ensinamentos. Porém, essas pessoas se contentaram com o básico. Elas aprenderam o básico e não saíram disso porque elas não quiseram. Se passou muito tempo, e aqui ele vai falar, se passou muito tempo, já era para vocês serem experientes, já era para vocês estarem ensinando o que vocês aprenderam, mas vocês ainda precisam ser ensinados do básico. E no versículo 13 ele diz: porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentando na palavra da justiça, porque é menino. Eu não vou crescer, eu não vou desenvolver na fé se eu apenas ler a Bíblia. Se eu só leio a Bíblia por ler, porque é uma obrigação, porque é algo que eu tenho que fazer, eu não medito na palavra, eu não pratico a palavra, então do que me adianta eu ler? Se eu leio a Bíblia e não pratico, não me adianta nada. Eu não vou me desenvolver, eu não vou crescer na fé, eu não vou amadurecer espiritualmente, eu vou ficar estagnado, eu vou ficar parado no mesmo lugar, porque se eu leio a Bíblia e não medito nela, é como se eu estivesse lendo qualquer outro livro. E a Bíblia não é para ser lida como qualquer outro livro. A Bíblia é um livro do qual eu tenho que ler, meditar e praticar. Não é só simplesmente ler por uma obrigação. E no versículo 14 ele termina dizendo: mas os mantimentos sólido é para os perfeitos, os quais em razão do costume têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. As pessoas que se alimentam de alimento sólido, de mantimento sólido, são pessoas espirituais. Essas pessoas aqui do versículo 12 que ainda se alimentam com leite são pessoas carnais, são pessoas que seguem as suas vidas segundo os homens. E no versículo 14, os que se alimentam de mantimento sólido, que aqui ele chama de perfeitos, são as pessoas espirituais, guiadas pelo Espírito de Deus, pessoas que amadureceram na fé, pessoas das quais não existe mais entre elas contendas, dissensões, discussões inúteis. Existe entre elas a união de pensamento, a união de propósito, do qual é ser mais parecido com Jesus. E eu quero destacar um ponto importante do versículo 12, que ele fala: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. Apenas o tempo não é necessário para eu crescer. Lógico, na minha caminhada, na minha jornada de fé, eu preciso de tempo para que eu amadureça. Porém, como nós vimos aqui, apenas o tempo não muda nada. Precisa de tempo e de um complemento a isso. Nesse tempo precisa que aconteça algumas coisas para que eu amadureça. Só o tempo não é necessário. Efésios capítulo 4, do 13 ao 15 diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo.
Então o versículo 13 ele começa falando: até que todos cheguemos à unidade da fé. Então é aquilo que nós já falamos, chegar à unidade da fé, a um mesmo pensamento, um mesmo propósito. E qual é esse pensamento? Qual é esse propósito? O conhecimento do Filho de Deus. Então, quanto mais nós conhecemos o Filho de Deus, nós chegamos mais perto de nos tornarmos semelhantes a Ele. E aí ele continua dizendo: a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, quanto mais nós estamos unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo objetivo, que é se tornar semelhante a Jesus, mais nós vamos nos tornar parecidos com Ele. E para que isso? E no versículo 14 ele fala: para que não sejamos mais meninos inconstantes. Então, o objetivo de se ter uma unidade, se ter o mesmo objetivo, o mesmo pensamento, é para que nós deixamos a imaturidade espiritual e passamos a ser pessoas espirituais, deixemos de ser carnais e passemos a ser espirituais. E aqui ele fala: meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudosamente. Então, se tiver alguma pessoa que chega e começa a pregar um monte de coisa que não tem nada a ver, começa a anunciar não a Bíblia, mas aquilo que ele quer que a Bíblia anuncie, nós não vamos nos deixar ser levados. Existem vários pregadores atualmente, famosos até, que pregam um evangelho falso, um evangelho confortável, um evangelho que não muda ninguém, um evangelho da cabeça deles. E muita gente, você pode ver uma multidão seguindo essas pessoas porque elas estão confortáveis. E elas não reconhecem que elas estão sendo enganadas porque são meninos inconstantes, são imaturos, são pessoas que ainda se alimentam de leite, pessoas que não alcançaram esse conhecimento, esse entendimento de que nós devemos amadurecer, de que nós devemos deixar que Deus faça crescer a semente plantada nos nossos corações. E aí combina muito bem com a parábola do semeador, que eu quero falar sobre essa parábola em outra oportunidade. E aqui no versículo 15 ele termina dizendo: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, seguindo a verdade em amor, nós vamos crescer em entendimento, nós vamos crescer espiritualmente e tentar, passar toda a nossa vida tentando alcançar um exemplo de vida que Cristo nos deu. Em Gálatas, capítulo 4, do 1 ao 7, diz assim: digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Então, no versículo 1, Paulo começa dizendo o seguinte: digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Então, mais uma vez, ele está falando a respeito de menino. Ele está usando a expressão menino. E como nós já vimos, essa expressão menino remete a pessoas carnais, pessoas imaturas. Versículo 2: mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Diferente de hoje em dia, que nós alcançamos a nossa herança quando nós completamos 18 anos, que é a maioridade, antes não existia uma idade fixa para que o filho recebesse a sua herança. Esse tempo era determinado pelo pai. Quando o pai visse que o filho alcançou a maturidade, liberava a herança. Não existia uma idade fixa para que isso acontecesse. Isso acontecia quando o pai visse que o filho alcançou a maturidade para receber aquilo. E o versículo 7 diz o seguinte: assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo.
Então nós somos filhos, e como filhos de Deus, nós somos herdeiros. Em outro texto vai falar que somos co-herdeiros com Cristo. E se nós somos herdeiros, é porque nós temos uma herança. E se nós temos uma herança, por que quando eu aceitei Jesus, eu não recebi toda essa herança de uma vez só? Por 2 pontos. O primeiro, essa herança não está limitada à nossa vida na Terra. Vai nos seguir na eternidade. Então nós não receberemos ela por completo aqui na Terra. E segundo ponto é porque eu não alcancei a maturidade necessária para isso. Nós não vamos pedir alguma coisa e Deus vai entregar de mão beijada. Antes disso, Ele vai esperar que nós alcancemos a maturidade para receber aquilo. Às vezes nós estamos pedindo tanto alguma coisa para o Senhor que o Senhor simplesmente não dá aquilo para a gente. Mas antes de dar aquilo que nós estamos pedindo, Ele começa um processo de amadurecimento em nós para que nós recebamos aquilo que nós estamos pedindo. Então, para alcançar a herança, nós precisamos amadurecer. Lucas, no capítulo 15, do versículo 11 ao 32, vai nos contar a parábola do filho pródigo. E nessa parábola, o pai libera a herança para o filho antes que ele alcance a maturidade. E nós vimos que o filho se perde completamente do caminho. Ele destrói a vida dele, porque ele teve acesso à herança enquanto ele ainda não tinha maturidade para isso. O acesso à herança sem a maturidade é prejudicial, não só para nós, mas para todos que estão ao nosso redor. E como nós já vimos em Hebreus, no capítulo 5, do 12 ao 14, nos diz que apenas o tempo não é necessário para o amadurecimento. Porque no meio desse tempo, durante esse tempo, é necessário que haja processos. E isso está lá em Tiago, no capítulo 1, do 2 ao 4, que diz assim: Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos sem faltar em coisa alguma. Então, para que nós sejamos perfeitos e completos sem faltar em coisa alguma, nós temos que ter alegria quando enfrentarmos as provações, porque junto com a prova vem a paciência, e com a paciência que nos faz perseverar em meio à prova, nos traz crescimento espiritual, nos faz amadurecer, e quanto mais nós amadurecemos, mais perto de conquistar essa herança nós estamos. Porém, processo fala de desconforto. Essas pessoas que são citadas em Hebreus no capítulo 5, versículo 12, que se passou um tempo e essas pessoas não amadureceram, elas continuaram estagnadas no mesmo lugar, fala de pessoas que ficaram bastante tempo ali se alimentando da mesma coisa e não amadureceram porque elas não saíram da zona de conforto, elas não amadureceram porque elas se passou bastante tempo, mas elas não passaram por nenhum tipo de processo, porque elas não se permitiram entrar nesse lugar, elas não se permitiram sair da zona de conforto. E poupar as pessoas do desconforto impede com que elas cresçam. Então, se eu fosse o diabo e o meu objetivo fosse impedir com que os filhos de Deus avançassem, a minha primeira estratégia seria manter eles ao máximo possível dentro de uma zona de conforto. Para alcançar maturidade espiritual exige tempo e exige processo. E com o tempo e com o processo nós amadurecemos, e com o nosso amadurecimento o Senhor vai liberando partes da herança que Ele conquistou para nós.